Amém, meus irmãos. Vamos orar, colocar a reunião diante do Senhor. Amém? Amém, Senhor Jesus. Queremos, Pai, nos colocar aqui diante de Ti, Senhor. Te pedir, Senhor, a Sua ajuda, Senhor, sobre as nossas vidas nesta noite. O Senhor mover, Senhor. Nós estamos aqui por causa de Ti, Senhor. Nós cremos que o Senhor se faz presente, Pai. A Sua palavra diz que o Senhor caminha, Senhor, no meio da Tua igreja, Senhor. Nós cremos, Senhor, em Ti, Senhor. Por isso que nós estamos aqui, Pai. Te pedimos, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações nesta noite. Que o Senhor conduza, Senhor, a Tua igreja a levar um culto, Senhor, a Ti, racional, Senhor, com entendimento, Senhor, com temor, Senhor, para a Sua honra e a Sua glória. Porque Tu és digno, Senhor, de todo louvor, de toda adoração, Senhor, de todo o nosso coração, Senhor. Obrigado. Porque é o Senhor que tem feito, Senhor, essa obra, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. É o Senhor que tem colocado fé, Senhor, nos nossos corações, para crer em Ti, Senhor. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha aumentar a cada dia, Senhor, a fé em nós, Senhor. A fé em nós, em Ti, Senhor. Que nós possamos a cada dia mais crer, Senhor, não duvidando, Senhor, na Sua palavra, Senhor. Crendo na palavra de Deus, que é Cristo Jesus. Ajuda, Senhor, a Tua igreja a Te adorar, Senhor, a Te louvar, Senhor, a Te bendizer, Senhor, a obedecer, Senhor, a Sua voz, Senhor, as Suas palavras, Senhor. Nos dê da Sua graça, Senhor. Abençoe, Senhor, a cada um que está aqui. Abençoe também, Senhor, aqueles que estão em casa, Senhor, ali a família do Renato. Senhor, também esteja ali, Pai, compartilhando, Senhor, da Sua palavra, Senhor, a eles, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Te damos graças, Senhor. Todo louvor, toda honra, toda adoração, Senhor, seja dada a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome. Estamos aqui, Senhor, para render a Ti louvor. E clamamos ao Senhor pela misericórdia do Senhor. E reconhecemos ao Senhor que até aqui o Senhor tem cuidado de nós, tem nos sustentado, Senhor. Amém, Senhor. Nós estamos aqui porque necessitamos de Ti, necessitamos do falar do Teu Espírito. Por isso, Senhor, abre os nossos corações. Amém. Ilumina o nosso entendimento nesta noite. Ó Senhor, para que possamos compreender o Teu falar, compreender a Tua vontade, Senhor. Nós segura nossos corações ao Teu olho pelo santo nome e manifesta-te a cada um de nós e traz, Senhor, a cada um de nós a quebrantamento nos nossos corações. Amém, Pelo Senhor. poder que é o Teu Espírito Santo. Amém. Por meio de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Senhor. Amém. Glorificamos o Teu nome, Senhor. Seja presente. Amém, Tu és Senhor o Deus Jesus. presente em nossa vida. Tu és aquele, Senhor, que trabalha em nós. Sim, Senhor. Continue a trabalhar, Senhor. Move, Senhor, a cada um de nós para Ti mesmo, Senhor. Abre os nossos olhos para Te ver, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Amém, irmãos. Glórias ao Senhor nesta noite, pela Sua obra que Ele tem feito nas nossas vidas. Quero iniciar a reunião dizendo como ficamos alegres, né, pela vida dos irmãos que nos visitaram nessa última reunião, estavam aqui com nós durante esses dias, né? E como foi uma bênção, assim, e lembrando também na experiência do Senhor, que lá no tempo do Senhor, dos seus discípulos, quando eles ali visitavam uma localidade, né, eles sempre iam com um propósito,
de abençoar a vida daqueles que eles iriam ali visitar, né? Levar uma palavra de vida, muitas vezes uma palavra de exortação, né? E como a igreja tem que estar atenta quando nós recebemos os irmãos, né, que vêm de outra localidade. Glórias ao Senhor, a gente sempre está recebendo os irmãos, né? Agora, essa última vez, o Johan, a Júlia, Rafa, Karen, Ricardo, Juvenal, Erlen, Sandro. Os irmãos vêm às outras localidades e sempre com temor e nessa experiência, né, de abençoar as nossas vidas, né? E como nós temos que estar atentos assim ao falar, mesmo que estamos em um dia comum, né? Estamos lá no sítio do irmão tomando um café, mas sempre ali estar atentos, né, ao falar do Senhor através da vida dos irmãos, né? Tanto eles nos abençoam, quanto também a igreja abençoa a vida deles, né? Lembrando o irmão Ayer, na reunião passada, lembrou dessa experiência da samaritana. Ali o Senhor também, Jesus, quando estava indo para Galileia, né, estava fazendo ali seu caminho, ele passou ali por Samaria, na cidade. E ali ele foi com um propósito, né? Ele foi com o propósito de levar vida àquela mulher, despertar a vida dela para o reino dos céus, né? E assim a gente também deve olhar com esses olhos, né? Quando nós vamos para as outras localidades, ir sempre com esse entendimento, né, do propósito do Senhor. Qual que é o propósito do Senhor? Edificar a sua igreja. Amém. Então, quando nós vamos visitar as outras localidades, e sempre com esse entendimento de abençoar a vida dos irmãos, de levar o alimento, né, do Senhor para a vida dos irmãos. O Juvenal diz que devemos ser como um pão, né? E deixar ser mordido, né? Alimentar uns aos outros, né? Tanto alimentar como também nos alimentar deles, né? E eles nos alimentar de nós. Essa é a vida do Senhor, né, no seu corpo. Na reunião passada, o Senhor, através da vida do irmão Ayer, também disse, né, de como vivemos um tempo difícil, né? Um tempo onde o nosso inimigo está tentando de todas as forças esfriar as nossas vidas no Senhor, né? O principal hoje é os afazeres, né? Tantas coisas que temos de fazer no nosso dia a dia, durante a nossa semana, durante um mês, né? E como Satanás tem lutado fortemente para esfriar a nossa fé em Cristo Jesus. E essa é uma luta, a luta das nossas vidas, né? Permanecer firmes no Senhor, passar por tentações, por pecados, por esfriamentos. Ele também disse que muitas das vezes nós somos atacados, Satanás tenta esfriar a nossa fé com coisas lícitas, né? Como um trabalho, como um estudo, como os afazeres. Eu gostaria de ler com os irmãos em Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4, do versículo 12 ao 13. E mil coisas Satanás pode usar para esfriar as nossas fés, né, em Cristo.
Eu creio assim que o nosso testemunho, né, diante do Senhor, diante um dos outros, né, ter um bom testemunho, porque isso é uma responsabilidade nossa, né, de cada um, carregar esse bom testemunho do Senhor, porque isso também Satanás pode usar contra as nossas vidas, né? Às vezes andamos erradamente, ou no nosso dia a dia falamos um com os outros de uma forma assim errada, né? Diante do Senhor. Isso acaba, aquele que ouve, né, acaba não sei, de uma certa forma esfriando assim a nossa fé, né, tipo, um mau testemunho, né, então ter essa noção também de carregar sempre um bom testemunho, né, diante do Senhor, um com os outros, com a igreja, porque se nós erramos eu sei que eu não devo falar assim com o irmão e mesmo assim eu falo. Eu sei que eu não devo fazer isso e mesmo assim eu faço. Isso não somente atinge a mim, mas atinge ao meu irmão também. Eu posso criar algo nele, uma incredulidade, um chateamento, um esfriamento no Senhor. Então, também trazendo assim esse temor, sabe, à vida da igreja. Aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 12 ao 13. Amém? Os irmãos acharam, hein? Amém. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Amém. A palavra do Senhor é viva e eficaz, como uma espada de 2 gumes, que corta ali o mais fundo da nossa alma e discerne o mais profundo dos nossos corações. Quão tremenda é a palavra do Senhor, e como a igreja deve verdadeiramente se apegar a essa palavra, com todas as nossas forças, para vencermos esse tempo mau que estamos vivendo. Gostaria de trazer essa experiência para os irmãos, de crer verdadeiramente na palavra do Senhor, se apegar ao Senhor, porque é Ele que nos guardará no dia mau. Amém? Que nessa noite nós possamos pedir ao Senhor, né, que Ele nos examine e corrija as nossas vidas, nos encha de temor e nos guarde, né, e nos dê uma boa consciência para continuarmos a caminhada até o fim. Amém? Nós estejamos atentos, com os ouvidos bem abertos, com o coração assim diante do Senhor, para que Ele faça essa obra nas nossas vidas. Amém? Amém, Amém, irmãos. Que louvor bonito, né? Na verdade não é nem um louvor, é uma oração ao Senhor. Pedidas nós devemos fazer constantemente, né? Pedir ao Senhor que o Senhor nos dê o coração igual ao dele. Amém. Um coração igual ao do Senhor. Acho que
Que é aí que está, né? Nós vamos conseguir chegar naquele dia somente com o coração igual ao de Cristo. Somente com o coração igual ao do Senhor, que nós passaremos por aquela porta, né? Que é Ele mesmo. Gostaria de ler com os irmãos em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, que o Senhor compartilhe da sua palavra naquele momento tão tremendo da ceia, né? Onde estava o Senhor, os seus discípulos. Amém? Amém. Amém. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Amém. Vamos nos colocar de pé, dar graças ao Senhor. E orar com fé, pedindo ao Senhor que Ele abra os nossos olhos e nos dê um coração igual ao dele. Amém. Amém? Amém, Senhor Jesus. Obrigado a Deus. Queremos te dar graças, Pai, por este pão aqui, Senhor, que representa o teu corpo. Senhor Jesus, que foi partido naquela cruz. Senhor, te damos graças, Pai, por essa tremenda obra, Pai. Amém. Também aqui te damos graças por este cálice, Senhor. Seu sangue ali derramado naquela cruz. Tamanha obra, Senhor, que o Senhor fez e ainda está fazendo, Senhor, nas nossas vidas. Oramos a Ti, Senhor, e pedimos que o Senhor nos dê, Senhor, um coração igual ao Teu, Senhor. Amém. Opera, Senhor, nas nossas vidas. Sim. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Eu quero ler com os irmãos o Salmo 139. Amém. Senhor, Tu me vasculhaste e me conheceste. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. Entendes o meu pensamento de longe. Cercas a minha vereda e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Pois não há uma palavra em minha língua, mas eis que o Senhor, Tu sabes de tudo. Tu me envolvestes por trás e pela frente, e pusestes a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim.
tão alto que não posso alcançá-lo. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, tu estás lá. Se eu fizer minha cama no inferno, eis que tu estás lá. Se eu tomar as asas da manhã e habitar nas partes mais extremas do mar, até lá a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu disser, certamente as trevas me encobrirão, até a noite será luz sobre mim. Sim, as trevas não se escondem de ti, mas a noite brilha como o dia. As trevas e a luz são ambas o mesmo para ti, pois possuístes os meus rins, cobriste-me no útero da minha mãe. Eu te louvarei, pois sou terrível e maravilhosamente feito. Maravilhosas são as tuas obras, e isso a minha alma conhece honradamente bem. Minha matéria não foi escondida de ti, quando eu fui feito em secreto e curiosamente forjado nas partes mais baixas da terra. Os teus olhos viram a minha matéria ainda imperfeita, e no teu livro todos os meus membros foram escritos, os quais eram continuamente formados, quando nem ainda havia nenhum deles. Quão preciosos são os teus pensamentos para comigo, ó Deus! Quão grande é a soma deles! E se eu fosse contá-los, eles seriam maior em número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Certamente tu matarás o perverso, ó Deus. Apartai-vos, portanto, de mim, vós homens sanguinários, pois falam contra ti perversamente, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflijo com aqueles que se levantam contra ti? Odeio-os com ódio perfeito, conto-os como meus inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há algum caminho perverso em mim, e guia-me pelo caminho eterno. O Senhor tem cuidado de nós, irmãos, de todas as formas, que possamos ser sensíveis ao cuidado do Senhor em todo o tempo, né? Aqui no verso 5 ele diz assim: tu me envolveste por trás e pela frente e puseste a sua mão sobre mim. O cuidado do Senhor é total sobre nós. Que possamos confiar no Senhor, confiar na sua palavra, confiar nos seus feitos, confiar naquilo que Ele faz todos os dias para com nossas vidas, né? A gente costuma orar: Senhor, Tu és Senhor sobre todas as coisas. Que possamos orar mais assim: Senhor, Tu és o Senhor sobre a minha vida. Sobre a minha vida. Porque é isso que o Senhor é para nós. É sobre a nossa vida. Que Ele diz: tu me envolveste por trás e pela frente e puseste a sua mão sobre mim. É o Senhor sobre a nossa vida, irmãos. Amém. Todos os dias e em todo o tempo. Amém. Todos os dias, Joel, em todo o tempo. Ele é Senhor sobre as nossas vidas. Amém. Amém. Glória ao Senhor. Paz, irmãos. Essa semana foi uma semana assim bastante difícil para mim, desafiadora, com essa questão de estar usando esse sapato aqui com salto para corrigir o meu caminhar, e isso gerou assim na minha mente, no meu físico, e quer queira, quer não queira, também mexe com as emoções, os sentimentos. Então eu tive assim alguns dias meio conflitantes assim comigo mesma. No domingo meu joelho doeu bastante, na segunda, na terça
A terça estava bem inquieta. Na terça-noite, daí eu cheguei em casa, tirei o sapato, aí ficou pior ainda, eu já não conseguia andar com o sapato, porque sem o sapato ficou pior, foi mais difícil ainda. E algumas inquietações, né? E não é só isso, uma série de coisas. E na quarta-feira eu estava bem aborrecida, abatida, né? Questionando assim, até diante do Senhor. E aí uma irmã mandou uma palavra para mim, não vou nem dizer quem é, ela mandou o Salmo 139, verso 5. E eu queria compartilhar assim sobre a experiência da gente receber a palavra e a experiência de também quando a gente se deixa ser conduzido pelo Senhor para enviar uma palavra, para falar com o irmão ou com qualquer outra pessoa a palavra do Senhor. E quando a irmã mandou o Salmo, esse versículo 5 do Salmo ali, e quando eu li assim, né, a tua mão está sobre mim, né? Essa palavra assim gerou uma série de convicções no Senhor, né? E eu orei, eu confessei isso, falei assim, Senhor, a tua mão está sobre mim. O Senhor sabe tudo que eu estou sentindo, tudo que eu estou passando, o Senhor sabe toda a minha necessidade. Aí eu disse, Senhor, é a tua mão que está sobre mim, não, és tu. Então confio no Senhor e espero no Senhor, porque é a tua mão. E isso trouxe assim um consolo para o meu coração, né? E me fortaleceu, sabe? A palavra me fortaleceu. Porque a palavra do Senhor, ela é isso mesmo, ela é vida para nós. Porque é o próprio Senhor, né? E foi muito importante para mim, sabe? Trouxe assim um refrigério, trouxe confiança, tudo aquilo que estava assim, sendo um problema, de repente virou em nada. O Senhor vai me dar graça, eu vou superar, eu vou conseguir, não porque sou eu, porque é o Senhor, é só um processo, vai passar, enfim, né? E de lá para cá realmente assim tomou uma outra proporção, realmente tem sido muito bom, diferente, né? Até na quinta-feira à noite, daí eu estava em casa ali, mexendo na cozinha, assim. E aí, de repente, veio algo assim, que daí a fisioterapeuta falou assim, fica com as pernas mais abertas para você encontrar o equilíbrio, mas não estava dando certo, né? Aí, de repente, eu falei assim, vou pôr o pé um pouquinho mais para frente. Aí eu pus o pé 5 centímetros para frente e encontrei o ponto de equilíbrio, sabe? Algo assim, sabe, irmãos, isso não é nada, mas isso é tudo, aqui nesse momento, né? E eu vi assim esse cuidado do Senhor. Mas o que eu quero também dizer e estimular os irmãos a igreja, né, como corpo, assim, a isso, sabe? Falarmos a palavra um ao outro, confessarmos a palavra um ao outro. Às vezes é tão simples, basta você pegar o teu telefone ali, o teu WhatsApp e mandar uma palavra, né? Para a vida do outro você pode trazer consolo, você pode trazer ânimo, você pode trazer... a palavra do Senhor através de você pode trazer direção. Enfim, a palavra é tão ampla, né? E glória a Deus por isso. Mas estimular os irmãos a isso, sabe, irmãos? Às vezes a gente fica fechadinho no mundinho da gente, né? E fazendo as mesmas coisas, as nossas rotinas, e olhando para as nossas tristezas ou para as nossas dificuldades, para os problemas que nós temos, e a gente não se deixa ser usado pelo Senhor, não se permite ser usado pelo Senhor para abençoar a vida do outro, para edificar o outro, para consolar o outro, para, sabe, trazer um ânimo, né? Através de uma... Irmãos, a irmã mandou um verso do Salmo 139 e isso para mim trouxe assim um refrigério naquela tarde. Foi um refrigério, né? Tava falando pro Ayer hoje, eu falei assim, a gente
precisa se deixar mesmo conduzir pela palavra e ser movido pela palavra e ser alcançado pela palavra, né? Naquele momento ali, quando eu li ali e eu confessei, eu falei assim, Senhor, é a tua mão que está sobre mim, não é só isso e tudo isso, né? Que mais que eu preciso, né? Daí ontem estava lá fazendo os exercícios na fisioterapia e assim, parece estranho dizer isso, mas tem horas que vira uma confusão de mente, porque ela exige de mim sair da rotina habitual que o meu corpo estava, a rotina errada. Para mim entrar no exercício certo, eu tenho que parar para pensar, para conseguir fazer o exercício, e às vezes o corpo não obedece, porque já está tão habituado a fazer aquela coisa da forma errada, né? Daí, e ela exigindo ali de mim, daí eu estava segurando uma barra de ferro aqui para fazer um movimento, e eu em voz alta, ela falou, faz agora. Eu falei assim, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, me ajuda. Ela olhou assim para mim, a fisioterapeuta, porque eu clamei o Senhor, eu não estava conseguindo, eu clamei o Senhor, né? E aí quando eu fiz o exercício, eu consegui, ela vibrou comigo assim, sabe? Porque realmente é uma dificuldade, irmãos, é uma dificuldade. Eu estou numa luta assim, 40 anos andando naquele jogo que eu fazia para ir para a perna menor e voltar para a perna maior. Eu ia lá e voltava. A hora que eu vou dar o passo, agora com esse sapato, o meu corpo quer ir para lá. Sabe? Então eu tenho que parar para pensar. Eu vou falando assim comigo, Giovana, é para frente, não é para o lado, é para frente. Então é todo um exercício, e foi uma semana assim de bastante inquietação no meu coração, no meu espírito, no meu físico, mas também foi uma semana de graça do Senhor, assim, sabe, de experimentar desse cuidado do Senhor, sabe, irmãos, às vezes e quase sempre a gente quer depender da gente mesmo e a gente não se deixa, não se permite experimentar do Senhor. A gente não se permite. Sabe, a gente cria assim, sabe, o Senhor está lá. Não, o Senhor está aqui. E Ele quer nos ajudar. Ele tem prazer em nos ajudar, né? Se a gente pensa, né, nos 3 anos de vida no Senhor, enquanto Ele estava no meio do povo judeu ali, irmãos, a gente não tem ideia de quantos benefícios, os que estão relatados a gente sabe, quantos benefícios o Senhor trouxe para a multidão, para o povo, sabe, curou, libertou, sarou, ressuscitou, levantou, sabe? E esses mesmos benefícios o Senhor quer dar para nós hoje. Não, mas a gente insiste em deixar o Senhor lá no alto e sublime trono, e Ele fica lá e eu vou, dá licença que eu vou me virar. Não, irmãos, nós precisamos depender do Senhor. O Senhor habita em nós, o Espírito Santo habita em nós. E não estou falando só de questão física. Não é só de físico que eu estou falando. Sabe? É tudo. É tudo. Nós precisamos depender do Senhor, experimentar do Senhor, desfrutar do Senhor. E o Senhor, Ele quer se manifestar a nós. Se Ele tem prazer, como Ele tem prazer? Como Ele tem prazer se manifestar a nós. E assim, sabe, estimular mesmo a igreja a nos mover nesse sentido, sabe, irmãos? O Senhor, ele quer falar através de nós. Ele quer falar. E Ele fala. E Ele tem falado. Mas que a gente se disponha a ser esse instrumento de bênção para a vida do outro. Né? Às vezes a gente enche a cabeça da gente com tanta coisinha à toa, sem sentido, e fica preso na nossa caixinha, pensando só nessas coisas que não tem sentido, e esquece que a gente serve a um Senhor que é tão tremendo e tão maior, né? E que cuida de nós. Não tem sido, né? Tudo isso tem sido um grande desafio para mim, mas
E glórias ao Senhor, porque o Senhor tem se dispensado, né? Mesmo nessa aflição, né? Mesmo nessa aflição. Eu falei pro Ayer na quarta-feira, eu falei, Ayer, tá muito difícil. Não, pode não estar parecendo, mas tá muito difícil para mim. Mas, assim, glórias ao Senhor, porque o Senhor, Ele sabe, né? E a mão dEle tem estado sobre a minha vida, a mão dEle tem estado sobre a tua vida. Tem estado sobre a tua vida. Amém. Que assim, nós nos apossemos disso, irmãos. Nos apossemos disso e passemos a experimentar, porque o Senhor é benigno, extremamente benigno. Obrigada, Senhor, eu te louvo, porque Tu és o Senhor, porque tudo é Teu, Senhor, porque as nossas vidas, ó Senhor, estão nas Tuas mãos, ó Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a confiar em Ti, e pelo operar da Tua palavra, pelo operar do Teu Espírito, Senhor, nós experimentemos mais de Ti, Senhor. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada pela Tua igreja. Obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado, Senhor, através da vida dos irmãos. Obrigada, Senhor, porque Tu és misericordioso. Eu Te bendigo, Senhor, eu Te exalto. Glórias ao Teu nome, Senhor. Amém.